Oi, pessoal, eu sou a Josi do Ateliê Fio de Linho e conforme combinado eu vim trazer para vocês essa videoaula ensinando o passo a passo de uma cortina simples para varão. Essa cortina é perfeita para iniciantes porque o método é simples, a costura é reta e a gente não vai utilizar nenhum tipo de acessório. E o processo vai ser muito gostoso porque ao final você vai ter uma cortina linda, charmosa, feita por você mesmo. Então vem comigo que eu vou te mostrar todo esse passo a passo. Produção, solta a vinheta. Os materiais que a gente vai precisar para essa aula são tesoura, fita métrica, alfinetes e o ferro de passar. O segundo passo é a escolha do tecido. Tecidos que têm um bom caimento ficam melhor nesse modelo porque a cortina ela tem que ter fluidez e uma leveza. A minha dica é utilizar voal ou gaze de linho, mas você pode escolher o tecido da sua preferência. O terceiro passo é fazer as medidas e cortar e preparar o tecido. Se você já tiver o varão instalado e só vai trocar de cortina, vamos medir o varão. Com a trena, você mede o suporte de um lado ao outro, por dentro. Essa sobra não vai fazer diferença, não vai interferir na medida final. Essa medida de dentro do suporte é a cortina pronta. Se você ainda não tiver o varão instalado, precisa definir as medidas dele. Se você vai fazer ou se vai comprar um varão igual a esse. E lembrando, se você não tiver o varão instalado, precisa definir as medidas dele, se vai comprar ou vai fazer. A dica é ultrapassar de 10 a 20 centímetros nas laterais e acima da porta ou janela onde ele será instalado. Pode até fazer um varão com uma alça de couro ou uma alça do próprio tecido, e pode comprar o cabo em alguma ferragem ou uma loja e fixar na alça. Vai ficar legal também. Então, agora, a medida do suporte que você tirou vai ser a medida final da sua cortina. Mas, para saber o consumo de tecido, a gente vai precisar fazer um cálculo. No meu caso aqui, o meu varão ele tem 81 centímetros. Eu vou pegar esses 81 centímetros, fazer vezes 1,8. Por que 1,8? É uma proporção. Dentro da costura, a gente usa a proporção de tecido para que a cortina não fique reta. A cortina precisa ter ondas. Então, eu vou pegar 81, fazer vezes 1,8, que dá arredondando 1,46. Então, para eu fazer essa cortina com ondas franzida, eu preciso de 1,46 m de tecido. No seu caso, se o seu varão tiver 2 metros, vezes 1,8, fica 3,60 m de tecido. Então, a fórmula para o consumo de tecido é medida do varão vezes 1,8. E a altura da cortina vai ser definida no passo 6 da nossa aula, fazendo a bainha. Essa é a parte onde vamos deixar o tecido reto para fazer a lateral. Assim, sua cortina ficará alinhada. Corta um pedacinho do tecido e puxa um fio. Tenta puxar esse fio até o final, o mesmo, para não arrebentar. Eu estou arrebentando aqui, que é só para demonstrar para vocês um pequeno pedaço de tecido. Assim que você tirar todo esse fio, ele vai ficar uma falha no tecido. E é justamente nessa falha, onde eu estou mostrando com a mão aqui, que você vai cortar. Assim não tem erro, teu tecido vai ficar bem retinho. Corta até o final, tenta não sair dessa marcação, assim o tecido ele não vai desfiar tanto. Cortou, o tecido ficou bem retinho. Com as laterais do tecido alinhado, com aquele procedimento que a gente fez de puxar o fio e cortar, a gente vai escolher uma das laterais e vai fazer 2 dobras. Essa lateral, ela é dupla. Então, você pode escolher entre 2,5 e 3 centímetros, depende do seu gosto. Alinha o tecido na máquina, endireita bem ele, faz a dobrinha certinho ali. A mesma medida que você mediu lá em cima, ela tem que ficar aqui embaixo, ó. Aí, bem na pontinha da dobra, a gente vai começar a fazer essa costura. Deixa tudo bem alinhado e sem puxar, você não pode puxar, você tem que somente segurar. Você só vai direcionar o tecido para que a costura fique reta. Com as laterais prontas, é hora de costurar o cabeçote. Coloca o tecido com o avesso para cima,
Para saber qual é o avesso, o lado das dobras será o avesso da cortina. Lembrando que o cabeçote ele é o mesmo procedimento da lateral. É uma costura dupla, porém ela é maior. Faz a primeira dobra e mede com 8 centímetros. Esses 8 centímetros é padrão, tanto para um varão de 19 milímetros e um varão de 25 milímetros. Qualquer um dos dois que você escolher, ele vai caber certinho ali dentro. Alinha bem o tecido, dobra certinho para que ele fique reto, posiciona na máquina e bem na extremidade onde a gente vai costurar. Mede mais abaixo, faz o mesmo procedimento, mede a primeira dobra e faz a dobra novamente. Alinha bem o tecido, ajeita bem certinho para que o varão deslize completamente lá dentro. Confere novamente as medidas. Essa parte é bem chata, porque tem que ser de pouco em pouco, mas assim a gente tem certeza que a cortina vai ficar reta e alinhada. Pode iniciar a costura. Lembra sempre de dar o retrocesso para não descosturar. E vai fazendo esse procedimento e vai medindo. Termina a costura, mede novamente, sempre os 8 centímetros. Dobra. Ajeita o tecido lá dentro. E sem puxar, só segurando o tecido e alinhando ele, a máquina ela vai costurar sem ficar repuxada, costura repuxada. Essa técnica é muito importante, sempre tenta lembrar de não puxar o tecido. Só segura que a máquina mesmo vai costurando sem repuxar. Faz esse procedimento até o final, terminando toda a extensão do tecido. Lá no final, lembra de dar o retrocesso novamente e o cabeçote já está pronto. E agora a gente vai passar para a próxima fase. Essa vai ser a última costura para a gente finalizar a parte de cima da cortina. Posiciona ela com o cabeçote para cima. Não importa se ela está do lado avesso ou do lado direito, essa costura não vai importar. Lembra que a gente fez o cabeçote com 8 centímetros? Agora a gente pega 2 centímetros e mede na parte de cima e inicia essa costura. Dá o retrocesso para não abrir e vai sempre medindo. Se tu não tem ainda experiência, vai com a treninha medindo os 2 centímetros e vai costurando para se certificar de que vai ficar bem retinha essa costura. Vai fazendo esse procedimento até o final. Chegando no final, dá o retrocesso novamente para não abrir e tá finalizado o cabeçote. Agora ficou a costura de 2 centímetros para detalhe e os outros 6 é onde o varão vai ser instalado. O varão vai passar ali por dentro. Essa de cima é só o detalhe do cabeçote. Então, pessoal, essa é a nossa cortina quase pronta. O cabeçote já está pronto, as laterais também. E esse é o resultado do consumo de tecido, a fórmula que a gente fez para a cortina ter uma sobra e ter ondas. Agora a gente só precisa definir a altura da cortina, que eu vou ensinar no próximo passo. Então, pessoal, nossa cortina já está instalada para a gente definir a altura da cortina. Se você quer que ela desça até o chão, fique rente ao chão, você só vai precisar dos alfinetes. A gente vai pegar o alfinete, escolhe uma das laterais, desce a cortina rente ao chão e fixa um alfinete. A gente faz esse processo toda a extensão da cortina, certificando sempre de que o alfinete fica na mesma altura um do outro. Se você quer que a cortina suba um pouquinho do chão, usa o teu dedo para fazer essa marcação. Coloca o dedo no chão e coloca o alfinete um pouquinho acima do dedo, vai ficar a extensão da cortina toda do mesmo tamanho. Se você não quer que a cortina desça até o chão, a gente vai precisar da trena. Mesmo processo, escolhe uma das laterais, define a altura dela na trena e coloca o alfinete.
Faz esse processo também até o final, sempre na mesma medida, certificando de que os alfinetes estão todos alinhados para que a cortina fique reta. Agora, com o processo de marcação da bainha finalizado, os alfinetes alinhados, a gente vai virar do lado avesso. Lembrando que a gente sempre trabalha com a cortina com o lado avesso para cima, tá? A costura sempre é feita do lado avesso. Alinha bem o tecido e agora a gente vai virar essa dobra, essa sobra. No meu caso aqui sobrou muito tecido porque é uma cortina de amostra, uma cortina pequena. Ajeita bem o tecido, alinha todos os alfinetes, deixa eles todos visíveis para você. Ajeita mais um pouquinho, deixa ele reto. E agora a gente vai fazer o processo de marcação. A gente vai passar a bainha a ferro para que fique bem vincado e tu não perca a referência depois. Vai passando, tirando os alfinetes um por um, não tira todos de uma vez, senão tu perde a referência. Faz esse processo em toda a extensão da bainha até terminar o teu tecido. Marca bem. Lembrando que essa marcação é o final da tua bainha, tá? É onde ela vai acabar. A sobra do tecido, essa parte que foi dobrada, é onde a gente vai fazer o tamanho da bainha. Vai definir um tamanho da bainha. No ateliê, normalmente, a gente faz uma bainha de 20 centímetros, tá? A gente pega a caneta, essa caneta ela é a caneta que apaga com o calor do ferro. Se tu não tiver ela, não tem problema. Usa um lápis e ele não vai ficar marcado, tá? O teu tecido não vai ficar marcado. Para uma bainha de 21 centímetros, de 20 centímetros, a gente tem que marcar 21 centímetros. Essa sobra eu explico para vocês depois. Faz a marcação em toda a extensão da cortina, da bainha. 21 centímetros, marca. E agora a gente vai ligar os pontos, fazendo uma linha reta. Faz essa linha reta, liga os pontos. E agora a gente vai cortar bem nessa marcação. Cortada, esse 1 centímetro de sobra, a gente vai fazer uma dobra para a costura. Essa dobra ela vai ficar para dentro. Então, você abre a bainha e dobra 1 centímetro e passa. Se você quiser, pode fazer um gabarito, tá? Eu já no olho, eu já sei que tem 1 centímetro ali. Mas tu pode medir, fazer essa marcação. Faz todo o processo até o final, dobra toda ela, passa. E a gente vai costurar na extremidade. Esse tamanho é o tamanho da bainha, de 20 centímetros. E a gente vai fazer a costura bem ali na pontinha. Agora aqui na máquina, com a bainha passada, a sobra de 1 centímetro também tá dobradinha. Vai facilitar muito a nossa costura. O avesso da cortina para cima, lembrando sempre, a gente vai fechar uma das laterais. Alinha bem na máquina, começa a costura. E sempre o retrocesso para ela não abrir. Segura o tecido, sempre com um pezinho de máquina ali para a costura não cair para fora, a distância. Vira o tecido para costurar a bainha pela parte de cima. Ajeita bem o tecido para que ela não fique torta. Deixa bem retinho. E só segura. Lembra de não puxar. Essa técnica é muito importante. Se tu não puxar, o tecido ele tem que ficar bem certinho. Se tu não se sentir segura de costurar sem alfinete, pode alfinetar. Assim o tecido ele não vai escorregar e vai ficar mais fácil para você. Não importa, não precisa tirar. A máquina vai passar por cima dele, sem estragar. Vai alinhando o tecido e costurando a bainha bem devagarinho, pedaço por pedaço. Assim você vai ter certeza que vai ficar tudo reto. Vai ajeitando e costurando. Chegando ao final, você vê que não sobra nada e não falta nada de tecido. Por isso essa técnica é muito importante de não puxar, só segurar o tecido. Faz a virada de novo para a gente fechar a outra lateral da cortina. Sempre com o pezinho de distância para a costura não cair para fora.
finaliza dando o retrocesso. Tá pronta a nossa costura da bainha. A nossa cortina ficou pronta e agora eu quero mostrar esse resultado para vocês. Como ficou o cabeçote com o detalhe que a gente costurou e a bainha super alinhada. Lembra a parte da aula onde a gente calculou o consumo de tecido? Esse é o resultado dele, uma cortina cheia, bem franzida. Note que se você abrir ela, não tem limite, ou seja, você pode usar ela mais aberta ou mais fechada. Isso quem vai limitar será o varão. Mas lembre-se, uma cortina precisa ter sobra de tecido para ficar bonita e cheia de ondas. Essa foi a videoaula presente que eu tinha prometido para vocês. Se você gostou desse conteúdo, saiba que eu estou produzindo muito mais. Eu vou lançar um curso que eu vou ensinar do iniciante ao avançado, outros tipos de modelos de cortina, a utilizar diferentes tipos de máquinas. Vou te ensinar a empreender e desenvolver o seu próprio ateliê. E agora eu quero saber se você gostou dessa aula. Foi fácil? Foi difícil? E a gente quer ver o resultado dessas cortinas. Compartilha com a gente nas redes sociais, marcando o nosso ateliê. Eu vou adorar ver o resultado de todas essas cortinas. E tem mais! Vou abrir uma votação no meu perfil e a melhor cortina compartilhada com a gente vai ganhar a primeira assinatura do meu curso. Foi um prazer ter feito essa aula para vocês. Não esquece de compartilhar o resultado e não esquece de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Um beijão e tchau!